O Balanço Geral prossegue com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco e hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato do Progressistas, Tião Bocalon. O candidato terá 10 minutos para responder as perguntas e ao fim desse tempo terá mais 1 minuto para fazer as considerações finais. Bom dia, candidato. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. E a gente aproveita o assunto que a gente vem falando hoje no programa e já vamos começar com ele. A falta d'água. Existe uma discussão recente em torno do governo devolver para os municípios a gestão do DEPASA, que hoje administra o saneamento básico em todo o nosso estado. Qual a proposta do senhor para essa situação? Posso tirar então, né? Tira, por favor. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito triste saber o que está acontecendo hoje com a questão da água, especialmente aqui em Rio Branco. Muitas famílias não têm água. A água é saúde, a água é vida e o abandono é total. E o que eu quero dizer é o seguinte, lá em 2012, quando era candidato a prefeito de Rio Branco, imediatamente o governo na época retirou o tal do SAEB, né, que era do SAEB, da prefeitura e colocou para o estado. Porque tinha mais de 400 milhões para fazer investimentos na água na época, no SAEB. O que aconteceu? Passaram para o estado. Por quê? Porque o Bocalon poderia ganhar aquelas eleições. E agora, de volta nessa candidatura de prefeito da capital, agora em 2020, eu fico feliz de saber que o governador disse que assim que os próximos prefeitos assumirem, vai entregar o serviço de água e esgoto para as prefeituras. Eu quero dizer, governador, o Bocalon aceita. É um grande desafio e eu tenho certeza que a gente vai resolver o problema, Gabriel. Porque não é justo o que está acontecendo. Eu mesmo hoje fiquei sem tomar banho. Como se resolveria esse problema? Você tem ideia? Não tenha dúvida nenhuma que nós precisamos buscar mais recursos em Brasília, né? Mas o recurso existe. O problema maior é que nem faturamento não está existindo praticamente do SAEB. Eu, por exemplo, estou desde o mês de abril tentando pagar a água lá de Acrelândia, da minha casa, e não consigo porque no site do SAEB você não consegue tirar o seu slip para poder pagar. Então, realmente a falta de gestão é monstruosa. O que mais precisamos aí é gestão. Só para se ter uma noção, falava ontem com um dos diretores, ele me disse que para consertar uma adutora de 400 milímetros agora essa semana, eles tiveram que pegar um pedaço de tubo aqui em Rio Branco e ir em Sena Madureira buscar um outro tubo de 1,5 metro. Quer dizer, não é justo um negócio desse, não tem nem os tubos de reserva. E a gente sabe também que nem as bombas de reserva existem. Como é que você trabalha com uma coisa tão importante como a questão da água e você não tem bomba de reserva? Isso daí, para mim, é um crime que se faz com a nossa sociedade. Quero dizer que nós vamos resolver, vamos buscar recursos em Brasília, vamos botar o faturamento para funcionar. Dá para fazer, porque eu conheço diversas outras empresas no Brasil inteiro e todas funcionam muito bem. Por que não funciona aqui? Falta de gestão. A privatização é uma hipótese? Uma possibilidade? Pode acontecer a privatização, mas a privatização não acontece da noite para o dia. E nós não queremos que aconteça, como aconteceu, por exemplo, com a energia. De repente privatizou a energia, deu até uma melhorada na questão da qualidade, mas em compensação o preço subiu. Quantas pessoas, especialmente os mais pobres, os mais humildes, estão pagando caro a energia, eles não estão aguentando nem pagar. Então, eu acho que, primeiro de tudo, vamos tentar arrumar aqui a casa. O povo não pode esperar. Eu tenho certeza que, assumindo a prefeitura, inclusive, nós assinamos já um documento que está saindo no nosso programa eleitoral, exatamente dizendo isso. Nos dê a água e esgoto de Rio Branco, governador, que nós vamos resolver o problema. Eu tenho certeza que a gente resolve. É problema de gestão. Bocalon, um outro problema na nossa capital e que vem sendo discutido muito também é o transporte público, transporte coletivo. Eu dei uma olhada no seu plano de governo, vi que o senhor fala em reformas de paradas, em ampliações de terminais, em internet, enfim. Como se resolver essa situação sem onerar ainda mais para o consumidor, para o usuário, para quem depende desse transporte diariamente, e também a questão das gratuidades, que muito se fala em gratuidade, mas quanto mais se aumenta esse leque de gratuidades, isso alguém paga o preço, e quem paga é o usuário que paga diariamente. Como resolver essa situação? Olha só, o transporte coletivo em Rio Branco sempre foi um problema todas as minhas candidaturas, que eu já tive 2 candidaturas fora essa agora para prefeito, e eu sempre bati na mesma tecla. O que nós temos aqui são empresas que só querem ganhar dinheiro. Na realidade, hoje Rio Branco era para ter todos os seus veículos mais novos, uma frota muito mais nova, porque a frota é velha.
Agora, por esses dias que trouxeram alguns ônibus mais novos. Ônibus com ar-condicionado, porque não dá para andar aqui. E outra coisa, o valor da passagem está muito alto. Lá em 2012 eu estive em Curitiba, vendo o valor da passagem lá, comparando aqui com o Acre, estava muito mais caro aqui do que lá em Curitiba. Então, não existe transparência na formatação dos preços. Eu acho que nós precisamos correr para cima disso e também deixar que o povo possa escolher o transporte alternativo. Por exemplo, o táxi lotação. Para mim estou vendo que é um sucesso. Está um pouquinho mais caro, Só que ao invés do cidadão andar dentro do ônibus com tanto calor, amontoado um em cima do outro, que tem os horários de pique e realmente faltam muitos ônibus. Deixa ele usar o táxi compartilhado. Tem uma história aí de um pessoal que está comprando vans e tal. Eu acho que nós temos que deixar a população escolher. Os ônibus nós temos que ir para cima para que realmente a gente reveja o valor da tarifa e também que a gente cobre, e vamos cobrar duro das empresas, o horário correto para poder atender a população, a questão do ar-condicionado nos ônibus e também mais veículos, veículos novos. E as gratuidades? As gratuidades eu acho que é o seguinte, a educação, por exemplo, a gratuidade para a educação. Aí, sem dúvida nenhuma, o governo precisa ajudar, pagar para a empresa, porque a empresa não dá para segurar essa história de dar desconto no transporte escolar, porque o transporte escolar também tem recurso federal para o transporte escolar. Assim como a gente banca o transporte escolar rural, a gente tem que bancar o transporte escolar aqui da cidade. Eu quero dizer que a Prefeitura de Rio Branco, aos alunos da Prefeitura, da Prefeitura de Rio Branco, terão transporte coletivo gratuito. Nem aquele R$1 vão pagar mais. Mas a Prefeitura vai pagar para a empresa, não quer tirar das costas do usuário. Bocalhão, você é sempre um candidato que defende muito a questão da produção rural. Nós estamos em meio a um ano que foi o ano que mais se queimou aqui no Acre e também na Amazônia. Quero saber de você como conciliar produção rural e meio ambiente. Olha, Gabriel, o que tem é muita conversa fiada. Se queimou muito mais nos anos da época do governo passado do que esse ano aqui no estado do Acre. Isso é muita conversa fiada. Mas como que a gente briga com os dados? Atenção. Não briga com os dados. Se você puxar os dados lá atrás, você vai ver que os dados lá atrás são maiores do que agora. Isso daí eu puxei os dados outro dia. Os dados lá atrás são maiores do que os dados de agora. O que a gente precisa, o governo precisa entender que nós já temos bastante desmatamento, concordo até, porque essa legislação também é federal, não é legislação estadual e nem municipal. Nós vamos dar o suporte para o pequeno produtor de que forma? Para a gente aproveitar o que a gente tem. Aplicando tecnologia, o lugar, por exemplo, que você coloca uma cabeça de gado para criar, com tecnologia a gente chega a 10 cabeças de gado. Né? Vamos buscar também plantar aqueles produtos que possam dar maior rentabilidade. Então, nós não temos problema nenhum. O problema é que mataram a assistência técnica. O governo, tanto do Estado como da Prefeitura, abandonou o setor produtivo rural, especialmente o pequeno, não cuidaram de ramais e é coisa que nós vamos fazer. Nós vamos garantir os ramais de inverno a verão. Por quê? Porque lá na Crelândia eu consegui garantir 800 quilômetros de inverno a verão, os 10 anos que eu fui prefeito. Como é que a gente não garante 2.000 quilômetros aqui de inverno a verão? E recursos para isso, para esses ramais? Não se preocupe com recursos, porque só não roubar que o dinheiro dá. Deixa bem claro essas coisas aqui. Existe muita conversa fiada. Tá? Lá você acha que não falta recursos para uma prefeitura hoje? Não é que não falta. Recurso é sempre pouco. Mas se você gastar bem o dinheiro público, pode ter certeza que você consegue fazer. Olha, se eu nunca tivesse feito, Gabriel, aí eu concordo. Mas eu passei 10 anos dentro de uma prefeitura pequenininha e lá a gente mantinha 800 quilômetros de ramais sem nunca ter pego combustível do governo do estado e nem do INCRA. Então, eu digo para você que dá. Porque até hoje os prefeitos que estão lá continuam mantendo os ramais rodando. Então nós vamos botar os ramais para rodar de inverno a verão, porque ramal é para poder transportar criança, né, para poder transportar a produção e também tirar as pessoas quando ficam doentes. Então ramal é para uma série de coisas. E para a gente incentivar o setor produtivo, né, para a gente comer o arroz mais barato, porque o arroz vem de fora hoje, tudo vem de fora, infelizmente, né, para que isso aconteça, primeiro é ramal, segundo assistência técnica, e depois garantia da comercialização, que é feita pela CAGEACRE. Assistência técnica é feita pela Emater, que nós já tiramos a Emater do caixão, né? E junto com a prefeitura a gente vai dar assistência técnica, cuidar de recuperar essas áreas antigas para evitar o desmatamento. O problema é que é proibido desmatar, mas não se apresenta nenhuma alternativa
para o pequeno produtor, e nós vamos apresentar, nós vamos fazer a recuperação dessas áreas e vamos aplicar tecnologia, vamos fazer correção de solo, vamos adubar aplicando tecnologia para ter maior produtividade. Com maior produtividade, o produtor vai ganhar dinheiro e vai ficar na sua terra. Porque o que aconteceu nos últimos 30 anos foi o abandono total do setor rural. E aí a gente come arroz de fora, feijão de fora. Para ter uma noção, só o arroz que dobrou de preço nos últimos 40 dias, só de arroz Rio Branco hoje manda embora 180 milhões por ano, só para comprar arroz. Agora imagina se esses 180 milhões ficasse aqui dentro de Rio Branco, gerando emprego, renda. Então o caminho é esse, não tem outra saída para o Acre. É aproveitar nossa terra, o Paraná, Rondônia, São Paulo, todos eles se desenvolveram baseado na economia rural. E é isso que nós queremos para o Acre, é isso que eu falo há 30 anos, é isso que eu fiz lá na minha Crelândia. Pode ter certeza que nós precisamos melhorar a economia, só de um jeito, na área rural. Minuto para suas considerações finais, fique à vontade. Que pena, viu? Eu queria falar de saúde também, infelizmente não deu, né? Mas eu quero pedir aos nossos amigos que estão nos vendo, me dê essa oportunidade. É a terceira vez que eu sou candidato a prefeito de Rio Branco. 2012 eu sei que não perdi aquela eleição. Tomaram, assim como tomaram em 2010. Me dê essa oportunidade. Eu acho que eu já lutei tanto. O meu projeto nunca mudou. Eu sempre acreditei que nós temos que cuidar do ser humano. Cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas significa ter creche, significa ter saúde, significa ter educação, encaminhar realmente as coisas. E o meu número agora é 11. Lhe peço o voto de confiança. Me ajude. A nossa vice, a Marfisa Galvão, a Marfisa, que é a esposa do senador Petecão. Teremos lá em Brasília o senador Petecão, a senadora Maílza nos ajudando para arrumar recursos, que você tanto falou. E teremos também o senador Márcio Bittar, com certeza, ele me garantiu que vai me ajudar muito, eu sendo prefeito de Rio Branco. Então, um abraço a todos. Por favor, me dê um voto de confiança. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.